Você já se perguntou por que, ao cozinhar, a massa do bolo cresce no forno, mas a massa de alguns pães diminui? Essa diferença, aparentemente simples, esconde um dos princípios mais importantes da química, a conservação de massas. Eu me chamo Edson Vitor, sou estudante do curso de Engenharia de Computação da UFS, e neste vídeo vamos desvendar esse mistério e entender como a conservação de massas impacta o nosso dia a dia. Antes de abordar sobre a conservação de massas propriamente dita, vamos estender um pouco mais e entender o que são as leis ponderais. As leis ponderais são princípios fundamentais que explicam como as massas se comportam nas reações químicas. Elas são essenciais para a compreensão da química e nos ajudam a prever os resultados das reações. Ou seja, as leis ponderais são leis químicas que relacionam as massas das substâncias que participam de uma reação química. A primeira lei que abordaremos é a lei de Proust, ou a lei de proporções físicas fixas, ou ainda proporções constantes. Essa lei afirma que em uma reação química a razão entre os compostos permanece constante, ou seja, não importa a quantidade de substância que você use, as proporções permanecerão sempre as mesmas. Assim, a qualidade dos produtos obtidos permanece inalterada. Para demonstrar isso, vamos adotar o seguinte exemplo. A água, H2O, sempre tem dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio. Se mudássemos a proporção dos elementos que compõem essa molécula, por exemplo, ao invés de H2O, tendo agora H2O2, teríamos uma outra substância, que nesse caso seria o peróxido de hidrogênio ou comumente água oxigenada. Em sequência, temos a lei de Dalton, também conhecida como a lei de proporções múltiplas, que estabelece que compostos diferentes podem combinar em proporções diversas. A lei de Dalton é crucial para entender como os mesmos elementos podem formar diferentes compostos. Essa variação nas proporções resulta em produtos químicos com propriedades distintas. Elementos podem se combinar em diferentes proporções formando compostos distintos. Como um exemplo, podemos citar o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, ou até mesmo o exemplo citado anterior da água e da água oxigenada. Mesmo que os elementos químicos que formam a substância sejam os mesmos, ao utilizarmos proporções distintas, temos também produtos químicos com propriedades distintas. Por último, vamos, enfim, falar sobre a lei de conservação das massas, lei de Lavoisier. Essa lei fundamenta-se na conservação da massa em reações químicas. De acordo com Lavoisier, a massa total dos reagentes antes da reação é igual à massa total dos produtos após a reação. Essa lei é a base da química moderna e é crucial para entender reações químicas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a frase que melhor resume a lei de Lavoisier. Para exemplificar, vamos adotar o exemplo da formação da ferrugem, em que o ferro é oxidado devido ao contato com o oxigênio presente no ar e na água, formando o óxido de ferro 3 hidratado, que é a ferrugem. Então, o exemplo da massa do pão e do bolo mencionado na abertura do vídeo, apesar de parecer simples, ilustra esse conceito fundamental, que é a conservação de massas. A massa, no contexto da cozinha, é composta por diversos ingredientes que somam uma certa quantidade de matéria. A conservação de massas afirma que, em um sistema fechado, a quantidade total de matéria permanece constante, mesmo que ela sofra transformações. No caso do pão, a massa diminui no processo de cozimento, mas isso não significa que a matéria desapareceu. O que acontece é que parte da água presente na massa evapora durante o aquecimento, transformando-se em vapor e escapando do forno. A massa do pão diminui, mas a quantidade total de matéria, o pão mais o vapor da água, permanece a mesma. Já no bolo, a massa aumenta devido à fermentação. A fermentação é um processo biológico que transforma a matéria em bolhas de água. Então, a massa do bolo aumenta porque incorpora o ar, mas a quantidade total de matéria, que é a massa mais o gás, permanece constante. Em ambos os casos, a conservação de massas se mantém. A matéria não desaparece, apenas se transforma em outras formas. No pão, a água se transforma em vapor, e no bolo, o fermento transforma açúcar em gás carbônico. Vale lembrar que, na prática, em um ambiente aberto, pode haver perda de massa devido à evaporação, mas
A conservação de massa descreve o princípio fundamental. A matéria não é criada nem destruída, apenas transformada.